Você está regularizando a sua mineração, está desanimado por conta da existência de vegetação nativa nas suas áreas a serem licenciadas? Não desiste, fica aí, porque a gente vai falar sobre supressão de vegetação nativa no estado de São Paulo e como você obter essa autorização. Antes de tudo, se inscreve no canal, deixa o joinha, compartilha esse vídeo com quem você achar que faz sentido e também deixe seu comentário com as suas dúvidas. Se você tiver algum comentário relevante, algum questionamento, deixa aí que a gente vai responder você com toda certeza. Vamos lá, supressão de vegetação nativa em empreendimentos minerários no estado de São Paulo. Durante o licenciamento ambiental de uma mineração, é muito comum a gente se deparar com fragmentos de vegetação nativa ou árvores isoladas que precisam ser suprimidas. E isso ocorre devido à rigidez locacional da mineração, ou seja, aquela mineração ela tem que acontecer ali por conta de um corpo de minério que ele foi identificado naquele local. E daí, nesse percurso de encontrar essa vegetação ou essas árvores isoladas, acontecem algumas coisas que são muito comuns. O minerador ele chega a desistir de fazer o licenciamento ambiental porque ele sempre ouviu que suprimir vegetação ou fazer um corte de uma árvore nativa, ele acha que é impossível, ele sempre ouviu que aquilo ali é impossível, que o órgão ambiental ele é muito rígido. E tem um outro caso que alguns mineradores seguem esse caminho, que é fazer essa supressão de forma ilegal. Este último caso, ele é o mais contraindicado. Por quê? Ao fazer isso, a CETESB atualmente tem muitos meios de conseguir fiscalizar esse tipo de ação. Hoje em dia, a CETESB consegue fazer fiscalização através de imagens de satélite, onde eles têm uma imagem de alta qualidade e eles podem te multar por eles identificarem que houve ali um ato ilegal de supressão de vegetação. É comum também que pessoas, vizinhos ou concorrentes façam denúncias se eles verem você fazendo um tipo de supressão de vegetação e eles desconfiem que ela é de forma ilegal. Uma vez que houve uma denúncia, a polícia é obrigada a fazer a vistoria e eles vão te multar por conta disso. Eles vão lavrar um auto de infração ambiental. Isso daí vai se desdobrar de várias formas. Isso vai virar um processo crime e você só vai conseguir licenciar a sua mineração depois que você regularizar esse AIA. E isso leva muito tempo, então não é o melhor caminho. O melhor caminho é você fazer o licenciamento da forma correta. O que é pouco sabido é que, por a mineração possuir rigidez locacional, por ela ser uma atividade de utilidade pública e de interesse social, ela possui algumas ferramentas de licenciamento no órgão ambiental do estado, no caso aqui de São Paulo, a CETESB. E esse licenciamento ele pode ocorrer através de um EIA-RIMA, através de um RAP ou através de um RCA-PCA. Nós vamos falar sobre isso mais para frente. Em São Paulo, as vegetações mais comuns que nós vamos encontrar é a Mata Atlântica e o Cerrado. Aqui a gente vai focar um pouco mais na Mata Atlântica por conta que é a grande maioria da vegetação nativa que nós encontramos no estado. E para saber como licenciar o corte dessas árvores isoladas ou a supressão de um fragmento de uma Mata Atlântica, o primeiro passo é a gente identificar se ela é uma vegetação pioneira ou secundária e qual que é o estágio em que se encontra essa vegetação. Se ela é uma vegetação em estágio inicial, em estágio médio ou em estágio avançado de regeneração. Para que a gente consiga classificar essa vegetação nesses parâmetros que foram falados, nós precisamos fazer um trabalho de campo, onde ele é realizado por um profissional específico, que ele tem esse conhecimento de identificação de espécies de vegetação nativa. E não adianta, aqui tem um ponto importante, não adianta você achar que um profissional que sabe identificar o bioma de Mata Atlântica, não necessariamente ele vai saber identificar vegetações do Cerrado. Geralmente vai uma equipe para campo com esse profissional, onde eles fazem um planejamento de amostragem daquela vegetação e eles fazem o inventário florestal daquela área. Com esse laudo em mãos, eles conseguem classificar o estágio dessa vegetação.
Outro ponto importante que você tem que se atentar é que a equipe que você vai contratar para fazer essa identificação dessa vegetação, para classificar ela no estágio correto, ela tem que ser uma equipe com experiência, porque se você classificar essa vegetação num estágio, por exemplo, avançado, você pode estar decretando um caminho muito difícil para o licenciamento ambiental do seu empreendimento. Entende? Então a experiência nesse caso ela faz muita diferença. Como eu falei, nós temos 3 estágios de regeneração dessa vegetação. Se ela cair no estágio médio e ou avançado, nós vamos direto um estudo ambiental que é chamado de EIA-RIMA. No licenciamento ambiental em São Paulo, na CETESB, o EIA-RIMA é o estudo mais complexo que tem. Ele é o mais completo e o mais complexo. Ele é um estudo demorado, ele leva aí pelo menos 1 ano para ser elaborado, por conta que nós temos que fazer campanhas de campo nas épocas de seca e nas épocas chuvosas do ano. Caso a vegetação que você precisa suprimir se enquadre no estágio inicial, ela pode ser licenciada através de um EIA-RIMA, ou através de um RAP, ou através de um RCA-PCA, que seria o melhor dos mundos para a mineração. O que vai ditar o estudo ambiental vai ser, neste caso, o porte do empreendimento. E o porte do empreendimento ele é dado por critérios de área de lavra e volume de extração do minério. Nós vamos falar sobre esses enquadramentos do licenciamento ambiental num vídeo específico mais para frente. Então sim, a gente tem ferramentas para fazer o corte de uma vegetação nativa ou de árvores isoladas que tenha no seu empreendimento minerário. Você não precisa desistir de tudo por conta disso. Se você está passando por essa fase de ter identificado uma vegetação nativa no seu empreendimento, ou uma determinada quantidade de árvores isoladas, ou se você está avaliando se vale a pena ou não investir numa mineração por conta da incidência de vegetação no local, nós podemos te ajudar com relação a isso. E se você também conhece alguém que está passando por essa situação, compartilhe esse vídeo com essa pessoa, porque pode ser muito útil. Eu também fico à disposição para te ajudar. Se você está nesses casos, você pode me mandar um WhatsApp. O meu WhatsApp ele vai estar aqui e também vai estar no link desse vídeo. Entre em contato comigo, porque eu posso te ajudar a enquadrar o seu licenciamento num estudo ambiental menos complexo possível. Se você gosta desse assunto relacionado ao licenciamento ambiental de mineração, fica atento nos próximos vídeos, porque nós vamos falar sobre a sequência do licenciamento ambiental de uma mineração. Vamos falar sobre laudo de fauna, laudo de flora e enquadramentos do licenciamento ambiental.